Fala, minha gente, tudo bem? Plantão da rodada chegando aqui para trazer todas as informações aí do Internacional e da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Inter, que fica no empate diante da equipe do Atlético Goianiense, mesmo com 4 desfalques no Beira-Rio. É, isso aí. Em noite histórica, né, para a arbitragem e para o futebol ontem no Beira-Rio. Goleada em São Januário, sim, teve demissão de treinador. Além do clássico entre Flamengo e Botafogo, você vai acompanhar aqui o plantão da rodada no canal Confraria, tá bom? Então fica aí e acompanha as informações da rodada número 4 do Campeonato Brasileiro. Começando aqui então, né, galera? Em noite histórica, né? Ontem no Beira-Rio, uh, que teve uma arbitragem 100% composta por mulheres. É verdade. Uh, Ontem, né? O empate no empate diante do Atlético Goianiense vai ficar marcado, né? Porque foi a primeira vez que teve uma equipe completa de arbitragem comandada por mulheres. Vou trazer uma manchete aqui, então, que diz o seguinte, ó. O empate ficará marcado para sempre na história do futebol brasileiro. Afinal, é a primeira vez que a CBF escalou apenas mulheres no comando da arbitragem, desde a implementação do VAR. Ao todo, foram 8 profissionais envolvidas no jogo. O confronto, inclusive, não teve polêmicas de arbitragem. Isso aí é uma manchete aí do noataque.com.br, mas eu acho, né, já dou minha opinião aqui. Teve uma polêmica, sim, no lance diante do Mercado. A bola era um escanteio a favor do Inter. A bola já estava em movimento, já estava, né, ah, em execução, né, após a autorização para a cobrança do escanteio. O Mercado foi agarrado dentro da área e a árbitra da partida estava a 3, 4 metros da, 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 da meia-lua, né? Onde estava esse agarra-agarra aí, e não deu a penalidade para o Inter. Mas, inclusive, isso foi tema do Alessandro Barcelos, que veio ao final da coletiva de ontem, após as declarações, né, e as respostas, né, do Eduardo Cudê. Ele citou, né, esse tema aí. Então, um empate amarguíssimo ontem no Beira-Rio. O Inter não poderia perder essa partida, ou melhor, o Inter não poderia perder pontos. E um dado importante, né? O Atlético Goianiense ainda não havia marcado nenhum ponto. Pois é. Ontem, com 4 desfalques, né? Tanto o Campanharo, Gabriel Barros, também aí o goleiro Emerson Júnior e o Baralhas, né? Que são jogadores emprestados pelo Inter ao Atlético Goianiense que não puderam atuar ontem. E mesmo assim o Inter não saiu do empate, saiu perdendo, é verdade, com o gol do Derek, e conseguiu aí o empate com o gol de cabeça do Borré, né? O Borré que fez aí o seu primeiro gol no Beira-Rio, né? Na noite desse domingo. Vou até pegar aqui os dados. Então, Rafael Borré completou ontem 7 jogos seguidos pelo Inter, jogando os 90 minutos. 0-0 contra o Belgrano, 0-0 contra o Real Tomayapo, 2-1 na vitória de 2-1 diante do Bahia, o 1-0 diante do Palmeiras, a derrota diante do Atlético Paranaense lá em Curitiba, a vitória diante do Delfim e o empate aí diante do Atlético Goianiense, né? Ontem marcou seu primeiro gol no Beira-Rio, foi um dos poucos que teve boa atuação aí, o Borré, né? Galera, o Inter não poderia ter desperdiçado esses pontos valiosos, né? Até por questão de querer brigar na parte de cima da tabela do Brasileirão, né? Mas o Inter aí deixou escapar
Deixou escapar, não, né? Conseguiu o empate e não conseguiu furar o bloqueio aí da equipe do Atlético Goianiense. Como é que ficou os jogos da rodada, então, galera? No Rio de Janeiro teve demissão, né? Inclusive foi a partida aí do sábado que abriu a rodada. Vasco e Criciúma. O Criciúma aplicou uma goleada em cima do Vasco, 4-0. E logo na sequência, logo o apito final, o treinador Ramon, né? Foi demitido. Foi demitido do Vasco da Gama. Né? Deixa eu até pegar aqui uma complementação aqui do. É isso mesmo. Teve uma situação que Ramon Dias comentou que soube da sua demissão pelo Twitter oficial do Vasco, né? Já o Vasco, depois em nota que também publicou no Twitter, falou que logo após o término da partida, Ramon Dias e a sua comissão técnica solicitou, né, o pedido de demissão que fosse e pediu que fosse de forma irrevogável, que fosse de forma imediata. Então, a gente não sabe ainda, né, se Ramon Dias pediu demissão ou o Vasco que demitiu o treinador carioca. Mas, galera, 4-0 tomou 4-0 do Criciúma no São Januário, tá? Com todo o respeito ao Criciúma, é um placar que surpreendeu a todos, né? Surpreendeu a todos. Tivemos também na sequência o Cuiabá perdeu para o Atlético Mineiro, né? No Mato Grosso. O Bahia ganhou do Grêmio por 1-0. O Flamengo perdeu para a equipe do Botafogo. O Botafogo aí, o glorioso, tá com tudo nesse início de Brasileirão 2024, né? Perdeu, né? Flamengo do Tite para a equipe do Botafogo. O Cruzeiro venceu Vitória por 3-1. O Corinthians venceu o Fluminense na Neoquímica Arena por 3-0. O Cássio não foi titular nessa partida. O goleiro titular da partida foi Carlos Miguel, ex-jogador do Internacional, goleiro com mais de 2 metros de altura. Esteve na meta corintiana nesse último domingo. O Fortaleza ficou no empate com o Bragantino em 1-1. O Juventude também, né, no Alfredo Jaconi, não saiu do empate com o Atlético Paranaense. O placar também foi 1-1. E o Inter, na noite de ontem, né, empatou com o Atlético Goianiense em 1-1. A rodada fechará hoje no clássico entre São Paulo e Palmeiras. No Morumbi, hoje, 20 horas da noite, você acompanha aí no Premier São Paulo e Palmeiras pela quarta rodada do Brasileiro. Como é que ficou a tabela, então, galera, depois dos jogos de ontem, tá? Não levando em consideração, levando em consideração que o São Paulo e Palmeiras jogarão hoje e podemos ter mudanças. Então, o Botafogo, nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, tem 9 pontos. O Atlético Mineiro tem 8 pontos em 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. O Bragantino, terceiro colocado, 8 pontos, 2 empates, 2 vitórias. E o Atlético Paranaense fecha o G4 com 7 pontos em 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aí logo em seguida nós temos o Bahia, o quinto colocado com 7, o Inter é o sexto colocado com 7, o Cruzeiro é o sétimo colocado também com 7, e mais uma equipe com 7 pontos, que é o Flamengo, que joga hoje. Não, perdão, que jogou ontem, perdeu para o Botafogo. Também tem 7 pontos, é o oitavo colocado. O Grêmio é o nono colocado com 6 pontos. O Criciúma é o 10º com 5 pontos. O Fortaleza, 11º com 5. O Juventude é o 12º também com 5. E já o Corinthians é o 13º com 4 pontos, seguido de Palmeiras, 4 pontos. Fluminense, 15º, 4 pontos. São Paulo, que joga hoje também com o Palmeiras, é o 16º com 3 pontos. Já o primeiro time na zona de rebaixamento é o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, que perdeu para a equipe do Criciúma,
né? Tá numa situação e começou, né, numa situação aí complicada. O Vasco, primeiro time aí da zona de rebaixamento, o 17º, ele tem 3 pontos nas últimas 4 rodadas, 3 derrotas e uma vitória. O Vitória, melhor, e falando em Vitória, a equipe do Vitória da Bahia tem 1 ponto, né? Tem 1 ponto, é verdade, 18º colocado. O Atlético Goianiense, que arrancou 1 ponto do Inter ontem, é o penúltimo colocado, 19º na tabela, com 1 ponto em 1 empate e 3 derrotas. Já o Cuiabá é o último colocado com nenhum ponto ganho até o momento. Mudanças que podemos ter hoje, né? Uma vitória do Palmeiras, ele vai a 7 pontos. Dependendo do saldo de gols, ele pode ultrapassar Flamengo, Cruzeiro, Inter, Bahia, Atlético e Atlético Paranaense. Tá? Então ele pode dar um salto aí de 14º para 4º colocado. Já a equipe do São Paulo, que tem 1 ponto a menos, tem 3 pontos, pode chegar a 6 e no máximo ficaria em 9º, tirando o Grêmio aí da 9ª colocação. O Inter não seria atingido, né, por esse jogo específico entre São Paulo e Palmeiras. Mas é bom ficar esperto, né, e ficar sempre brigando no pelotão de cima da tabela, até para não se distanciar muito ali, né, dos primeiros colocados. Então, repetindo, o Inter é o 6º colocado com 7 pontos ganhos, né, das últimas 4 rodadas, dos últimos 4 jogos. Venceu 2, empatou 1 e perdeu 1 também. Tá certo, galera? Então, vamos só pegar aqui o próximo jogo do Inter. Então, vamos lá. E uma noite ali, né? Posso até fazer uma menção aí do Maurício, né? Que esteve abaixo mais uma vez. Inclusive, no jogo de ontem, né? O Maurício foi o capitão do Inter, né? No Beira-Rio. Não marca gol, nem dá assistência a 10 jogos. É muita coisa, né? A última vez que ele fez gol foi no dia 9 de março, diante do São Luís, onde o Inter venceu por 3-0. E nesse período, né, de lá para cá, de 9 de março até aqui, já foi expulso contra o Juventude e não marcou mais gols. Então, o Maurício aí, que depois, inclusive na entrevista coletiva de Eduardo Cudê, fez menção, né, que o Maurício está sendo pretendido por clubes, né, que brigarão diretamente, juntamente, né, brigarão diretamente com o Inter no Brasileiro. Acredito que ele estava se referindo ao Bahia, que fez uma proposta de 15, 20 milhões ao Internacional. Teve propostas também, segundo informações, né, de que Maurício estava sendo pretendido pelo Palmeiras, e rolou também algumas sondagens da Europa. Então, Maurício aí, jovem jogador do Inter, capitão na noite de ontem, mas não conseguiu aí desencantar, né? Fazer gols, assistência, ou pelo menos ter um destaque na partida de ontem. O Inter, né, que não consegue ganhar do Atlético Goianiense no Beira-Rio desde 2020. Foram 3 partidas realizadas no Beira-Rio. 2021 perdeu para o Atlético Goianiense, em 2022 ficou no empate e agora em 24, ontem, né, também não saiu do empate com o Dragão, a equipe de Goiás. O próximo jogo do Inter, então, será diante do Juventude. O Inter que volta a enfrentar o Juventude, agora pela Copa do Brasil. Então o Inter enfrentará o Juventude nesse 1º de maio, quarta-feira, no Beira-Rio. O jogo de ida será no Estádio Colorado. E o Inter que não pode, né, deixar escapar essa vitória aí, né? Seria de suma importância o Inter ir com uma vantagem importante para Caxias do Sul. Já vimos esse cenário anteriormente. O Inter
fez a primeira partida da semifinal do Gaúcho, né, do Gauchão, não conseguiu arrancar uma vitória do Juventude no Alfredo Jaconi, veio para o Beira-Rio e também não saiu do empate, né? Foi eliminado aí nos pênaltis. Então, o primeiro jogo, né, o jogo de ida da Copa do Brasil, será agora quarta-feira, dia 1º de maio, no estádio Beira-Rio. E a expectativa aí é de 40 mil torcedores, tá? Inclusive, né, Eduardo Cudê falou que quem empurra o time é a torcida, que a torcida não tem ideia da força que tem, mas, né, a gente sabe, né? Foram diversas vezes que a torcida apoiou em jogos decisivos, vamos lá, contra o próprio Juventude, né, América Mineiro, entre outras decisões que tivemos, e o time não correspondeu, né? Mas é uma declaração aí do técnico Eduardo Cudê. Certo, galerinha? Então foi isso. O placar da rodada esteve aqui para trazer informações, tabela do brasileiro, clássicos importantes e algumas manifestações e algum ponto curioso também da rodada, e em especial a arbitragem, né, de ontem. Uma arbitragem histórica, onde teve uma equipe composta por 8 mulheres. É a primeira vez na história, depois do VAR, que isso acontece. Então, que bom, né? Essa inclusão do futebol, aliás, dessa inclusão das mulheres no futebol. Eu acho que isso é muito importante, agrega demais ao futebol, que todos possam ter a mesma oportunidade, tá bom? Então foi isso aí. Se tu não te inscreveu no canal Confraria, te inscreve aí. Todos os jogos do Inter, a cada finalização de rodada, estarei aqui trazendo o plantão da rodada, tá bom? E toda terça-feira, o Gurias em Campo, juntamente com o Marcelo do Colorados e Coloradas, para falar muito de futebol feminino. E também na quinta-feira, o Falando de Base com o especialista Fernando Machado aqui no canal Confraria. Então te inscreve no canal, assina aí, né, as notificações para te ficar esperto e ligado a todo o vídeo aqui do canal. Certo? Um forte abraço, gurizada. Um abraço.